paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez, através da misericórdia de Deus, para estar deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Uma palavra bastante conhecida, né? João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Irmãos, como eu disse, essa palavra ela é muito conhecida, né? Ela é bastante conhecida pelo povo de Deus, né? Pelas pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho, que estão no evangelho, né? Que servem ao Senhor Jesus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o seu único filho para morrer pela humanidade, para se entregar por nós. Aí a palavra diz: ele deu o seu único filho para padecer pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, né, para pregar a palavra, para pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho de arrependimento, para que os pecadores, né, se arrependessem de seus pecados, para que eles quisessem, né, ter mudança de vida, mudar as suas vidas, mudar de atitude, né, e passar a ter uma vida correta, para ter uma postura correta diante do nosso Deus e Pai, que eles abandonassem seus pecados, para que eles fossem libertos, livres dos seus pecados, e para que eles entrassem na presença do Senhor para serem salvos. Porém, a gente vê que nem todo mundo hoje dá valor para o Senhor. Infelizmente, nem todo mundo sabe agradecer. Nem todo mundo sabe agradecer o sacrifício do Senhor Jesus que ele teve por nós, o que ele passou, tudo que ele passou por nós. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo. Pensa que ele só foi amado, pensa que ele só foi elogiado, pensa que ele só foi aplaudido. Infelizmente, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, né, para pregar a palavra, para salvar as pessoas, a humanidade. O Senhor Jesus, ele foi criticado, ele foi insultado, ele foi expulso de vários lugares, né, por muitos não suportarem a sua presença, tudo que ele fazia, né, para libertar, para salvar as pessoas, ajudar as pessoas. O Senhor Jesus, ele foi tratado como um malfeitor, como uma ameaça. Porém, ele veio ao mundo e ele passou tudo o que ele teve que passar para se cumprir as Escrituras. E o Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Ele se entregou como um sacrifício vivo por nós, para morrer pelos nossos pecados. Embora hoje muitas pessoas não dão o valor que o Senhor Jesus merece, porque o Senhor Jesus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ele se entregou por nós para nos dar a vida, para nos libertar dos nossos pecados. Aí que fica uma pergunta que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas, né, que não conhecem o evangelho fazem, como eu vi ontem, em uma publicação em um perfil, eu não vou falar qual, uma pessoa fez uma postagem que diz bem assim: se Jesus, o Senhor Jesus, né? Mas a pessoa colocou Jesus. Se Jesus morreu pelos pecados da humanidade, por que ainda existe pecado no mundo? É simples de responder. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não se afastou, não resolveu se afastar daquilo que causa um abismo entre elas e Deus, o próprio pecado.
Tem pessoas que ainda praticam o pecado, tem pessoas que não estão nem aí para Deus. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que ainda estão à mercê do pecado, estão praticando o pecado, estão praticando as vaidades desse mundo, né, que o diabo tem ofertado, o inimigo tem ofertado. Aí quando um cristão, uma pessoa, né, que tem intimidade com Deus, que tem comprometimento, com a palavra, que tem intimidade com o Senhor, que tem compromisso e responsabilidade com a palavra, com as coisas de Deus, vai pregar para aquela pessoa, vai exortar para aquela pessoa, ela responde com ignorância, com ar de soberba, né, de prepotência, de presunção, a pessoa não gosta, não quer ser contrariada, e rejeita a palavra do Senhor, despreza a palavra do Senhor. Então, essas pessoas, elas não abandonaram o pecado totalmente. E muitas delas, né, também, não fazem nem questão de conhecer o Senhor, de saber quem é o Senhor, de ter uma vida, um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, de se entregar para o Senhor. Ontem mesmo eu vi uma publicação de uma pessoa que falou que não acredita em Deus. E muitas pessoas, com ar de prepotência, né, com falta de sabedoria, com ignorância, pede provas. Com todo respeito, com tantas provas que Deus, que o nosso Senhor Jesus, ele dá da sua existência, ele mostra, ele demonstra da sua existência, será possível que ainda com tantas provas que a pessoa presencia no seu dia a dia, são livramentos, a saúde, só da pessoa despertar no outro dia, a pessoa dorme, né, no dia anterior e no dia seguinte a pessoa tem chance, oportunidade de abrir os olhos, de despertar, tá andando, tá respirando. Com todo respeito, será que a pessoa é tão cega assim para não perceber a misericórdia que o Senhor Jesus tem pela vida dessa pessoa, pela alma dessa pessoa? Todos os dias, o Senhor, ele está dando oportunidade para que a pessoa reconheça seus erros, para que a pessoa abandone seus pecados, para que a pessoa abra o seu coração para Ele, para ser salvo. E a palavra ainda continua no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha que lindo isso. O Senhor Jesus, né, ele não condena as pessoas, são as próprias pessoas que se condenam. Como? O Senhor, ele veio para salvar, ele veio pregar a palavra, ele veio pregar o arrependimento, pregar contra o pecado, pregar contra as vaidades. Embora tem gente que não aceita, embora tem gente que não está nem aí para a verdade, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada, doa quem doer. A verdade tem que ser dita, a verdade dói, mas tem que ser dita, porque a verdade liberta. A palavra, ela liberta as pessoas do pecado, liberta as pessoas da escravidão de Satanás. Infelizmente tem muitas pessoas que assim, estão na presença de Deus, enquanto estão na presença de Deus, são livres. Estão livres da lei do pecado, estão livres da morte, da condenação da alma. Mas o diabo coloca no coração da pessoa. A pessoa, muitas das vezes, está fraca espiritualmente, não tem prática de jejuar, não tem prática de orar, não tem prática de consagrar sua vida, de colocar sua vida no altar do Senhor. Aí Satanás coloca na mente da pessoa, coloca no coração da pessoa: ah, você é novo ainda, você tem que viver e curtir as vaidades do mundo, badernar, bagunçar. Infelizmente, a alma que se vira para lá, né? Curtir os prazeres momentâneos desse mundo, fazer tudo que desagrada o Senhor, essas práticas nojentas que desagradam o Senhor, e a alma se vira para lá. Enquanto a pessoa está badernando, a alma da pessoa está gritando, pedindo socorro e misericórdia. Mas o Senhor, ele quer salvar. Aí, enquanto a pessoa está na presença de Deus, a pessoa está livre da condenação. Mas aí Satanás coloca no coração da pessoa e a pessoa está sendo escravo.
pessoa não está vivendo a verdade dele. Aí a pessoa sai da presença do Senhor e vai para o mundo. Vai viver na prática do pecado, da imoralidade. Aí, sim, que a pessoa deixou de ser livre para viver na escravidão. No caso, eles estão no pecado, eles estão na escravidão do pecado e estão dizendo que nós que somos escravos. Escravos de quê? Será que é porque nós que estamos na presença do Senhor, nós que somos servos do Senhor, adoramos o Senhor, servimos o Senhor no Espírito e na verdade, nós não fazemos o que os ímpios estão podendo fazer lá fora? Nós somos livres porque o Senhor Jesus, Ele nos libertou. Quando Ele foi para a cruz do Calvário, se entregou e derramou até a sua última gota de sangue para nos dar a vida, para nos dar a salvação, para que hoje a gente pudesse ter oportunidade de estar testemunhando aqui a nossa salvação, o amor dele por nós, a misericórdia dele por nós. E muitos aí estão sendo escravos do pecado, estão sendo escravos do diabo, fazendo tudo que desagrada ao Senhor. E o que a palavra diz, não é o Senhor que condena as pessoas ao inferno, são as próprias pessoas que se condenam, através das palavras, das atitudes, das práticas pecaminosas e nojentas que desagradam o Senhor. É elas que se condenam. Deus, Ele quer salvar. Porque lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, a palavra diz: Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Mas enquanto a pessoa está dando legalidade para o diabo, enquanto a pessoa está dando crédito para o diabo, ele não está nem aí para o que Deus está dizendo, ele não está nem aí para a palavra. Ele quer viver de acordo com suas próprias vontades. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer, o desejo dele é que as pessoas se convertam, que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, que seja salvo. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, que as pessoas reconheçam a verdade, abram os olhos para a verdade, porque tem muitas pessoas aí dando legalidade para o diabo, estão dando ouvidos, para os conselhos do diabo, para os conselhos do maligno, estão se afastando cada vez mais de Deus, estão se condenando. Mas o Senhor, Ele quer salvar, e Ele está dando oportunidade para a pessoa se arrepender de seus pecados e ser salvos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, olha o que a palavra de Deus diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Então, aqui o Senhor está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que Ele soprou fôlego de vida nas nossas narinas. Então, enquanto, Ele está permitindo que a gente respire, porque tem gente que nem nisso acredita, Tem gente que diz que a gente só está respirando devido ao oxigênio, mas é o Senhor que está permitindo, que a gente respire o oxigênio nas nossas narinas, que a gente respire, que a gente tenha vida. Enquanto Ele está permitindo isso, a gente tem a chance, a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, para que a gente venha ter uma vida reta diante dele, para que a gente mude a nossa postura, para que a gente mude o nosso comportamento, as nossas atitudes, para a gente ver aonde que a gente está errando, para que a gente possa querer acertar todos os dias, para que a gente venha agradar ao Senhor e não desagradá-lo. Amém? Então, medita nessas palavras e saiba que o Senhor, Ele te ama e todos os dias Ele está te dando oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, o aceite como único e suficiente Salvador de sua vida e seja salvo. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.